Platão achava que o nosso maior problema era o corpo físico e as suas fraquezas. Para Karl Marx, era o sistema econômico injusto. Para Freud, o problema humano era os conflitos internos inconscientes entre desejo e consciência. Porém, o Evangelho lança luz ao que realmente é o problema na vida humana, que é o pecado. Mas ao mesmo tempo nos ensina que o significado da vida é amar a Deus e ao próximo, e que esse princípio operante se dá a partir do serviço aos outros. Sabemos que com a queda, o pecado distorceu a visão que deveríamos ter em relação ao trabalho. Quem faz do trabalho o propósito final de sua vida, mesmo que seja o ministério cristão, cria um ídolo em seu coração, competindo assim com o próprio Deus. Nosso relacionamento com Deus é o alicerce mais importante da vida, mas o pecado, a idolatria em nosso coração, impede que todos os outros fatores, como trabalho, amizades, família, lazer e diversão, coisas que são boas, passem a ser algo de extrema importância, a ponto de se transformarem em vícios e distorção. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus, em sua oração sacerdotal, poucas horas antes da sua morte, pede a Deus Pai o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Um dos grandes problemas relacionados à fé e o trabalho diz respeito muitas vezes a essa dicotomia que fazemos entre sagrado e profano, onde achamos que só podemos glorificar a Deus na igreja, servindo e ajudando a Ele com algum trabalho missionário ou dentro de alguma comunidade cristã. Mas Jesus orou a Deus Pai para que pudéssemos viver uma vida amando a Ele nesse mundo, sem nos contaminarmos, sem sermos influenciados neste mundo que jaz no maligno. Deus é Senhor sobre esse mundo, e não há nada que exista nesse cosmos onde Ele não possa dizer que é meu, me pertence. Por isso somos chamados para sermos sal e luz nesse mundo. Mas é muito fácil ser sal dentro do saleiro. Por isso devemos viver o Evangelho de modo digno, independente do lugar a qual Deus nos inseriu. Como cristãos, neste mundo temos um papel transcultural, transformar essa cultura a partir do Evangelho de Cristo, a partir dos talentos e recursos que Deus coloca em nossas mãos. Um exemplo muito claro disso é a restauração de Zaqueu relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Depois de um encontro com Jesus Cristo, Zaqueu passa agora a trabalhar de maneira honesta e devolvendo até 4 vezes mais para aquelas pessoas a quem ele havia retirado. Perceba que Jesus não pediu para Zaqueu largar o seu trabalho para o Estado romano a fim de evangelizar os ribeirinhos no Amazonas. Não foi isso que aconteceu. E observe que não é ruim evangelizar povos de todas as nações, pois isso está dentro da missão de Deus em trazer para si pecadores para a inclusão na sua família. Porém, existem chamados específicos, como por exemplo o de Mateus, que teve que abandonar o seu trabalho como coletor de impostos a fim de pregar integralmente o Evangelho a todas as nações. Mas o caso de Zaqueu é um exemplo muito bom onde podemos glorificar a Deus através do nosso trabalho, sendo honestos, ajudando e servindo as outras pessoas. Isso diz respeito a viver uma vida íntegra, percebendo que podemos glorificar a Deus, vivendo uma vida de caráter pautada no Evangelho e fazendo o nome do Senhor conhecido onde quer que estejamos. Sirva aos homens como se de fato estivesse servindo diretamente ao próprio Deus. Portanto, o trabalho é um meio de descobrir quem de fato somos, porque é através dele que conhecemos nossas habilidades e criatividade, componentes importantíssimos de nossa identidade. E mais, o fato é que, a partir do trabalho, nos tornamos úteis aos outros, pois em vez de passarmos a vida olhando para nós mesmos, Deus quer que usemos os nossos trabalhos a fim de sermos agentes do seu amor providencial para com os outros. E isso fornece um fundamento para uma vida pessoal e profissional bem-sucedida. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim
sejam produzidos.